Só tem duas maneiras da pessoa transmitir ou receber conhecimento. A primeira pela via oral e a segunda pelo livro, né? Ou pela escrita, tanto faz. Isso é óbvio, eu acho que todo mundo sabe. Mas cabe aí uma pergunta, né? Qual das duas vias ou modos de se obter o conhecimento ou de transmitir o conhecimento é mais confiável? A oral ou a escrita? Pasmem, pessoal, mas transmitir conhecimento por via oral é mais confiável do que transmitir esse conhecimento pelo livro ou pela escrita. Como? Pois é, eu sei que eu posso estar a te surpreender agora, mas é isso mesmo. E eu vou provar para vocês que o que eu estou dizendo, ela representa a verdade até onde ela possa ir. Quer ver? Vamos lá. Jesus, vamos pegar logo o exemplo maior. Eu faço uma pergunta para vocês. Jesus escreveu alguma coisa? O que foi que Jesus escreveu? O que foi que ele deixou escrito como meio de transmitir conhecimento? Nada, absolutamente nada. Ele nunca escreveu nada. Tudo que ele passou de conhecimento foi por via oral. O escrito do conhecimento de Jesus foi uma consequência, um evento posterior a ele. Mas ele mesmo não produziu nada de escrita. Então, eu poderia ficar só com esse exemplo, até porque este é um exemplo maior. Mas caso você não se conforma com isto, né? Eu posso ir além, né? No caso. Por exemplo, Paulo escreveu muita coisa, né? Quase 50% dos escritos do Novo Testamento é alegadamente atribuída a Paulo. Ou seja, né? Ele escreveu muita coisa, mas tudo que ele escreveu, pessoal, é pouco comparado a tudo que ele disse quando esteve vivo. Sabia? Então, raciocine comigo isso. Vocês acham que tudo que Paulo escreveu foi tudo que ele ensinou? Se eu disse lá no começo desse vídeo que a forma mais confiável de se transmitir o conhecimento é por via oral, e se isso for correto, eu pergunto para vocês: vocês acham que Paulo ele escreveu tudo o que ele tinha de conhecimento para transmitir esse conhecimento pelo livro ou pelos seus escritos? Ou ele fez justamente o contrário? Preservou e reservou para a transmissão oral os seus conhecimentos e transmitiu
transmitiu somente aquilo, no caso por escrito, né? Digamos de uma forma supérflua, né? Porque veja bem, pessoal, se a forma mais legítima de transmitir o conhecimento é escrevendo, então é complicado, porque se Paulo, todo o conhecimento que ele tinha, ele expôs no que ele escreveu e não no que ele escreveu, então tudo que ele falou que não está escrito não alteraria em nada o que ele escreveu. É complicado, você sabe por quê? Porque, como se diz, né, cada cabeça uma sentença, né? Então, você acha que Paulo ia transmitir todo o seu conhecimento diretamente por escrito para chegar na mão de qualquer um, e esse qualquer um pegar esse conhecimento e fazer desse conhecimento o que ele bem entendesse? Ou ele reservou seu conhecimento, vamos dizer, né, essencial, e transmitiu, né, via oral, no caso, para os seus discípulos imediatos, para que estes pudessem, da mesma maneira, transmitir para outros esse conhecimento? Paulo vai dizer em uma das cartas deles o seguinte, né? Se eu não estou enganado, é 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ele diz assim: vocês lembram do que eu falei isso com vocês, então vocês sabem do que eu estou falando. Veja que havia um conhecimento que ele transmitira via oral para aquela comunidade e que ele, talvez deliberadamente, é possível, que ele omitiu quando ele foi escrever aquela carta. Ele falou um tanto de coisas ali, mas quando ele vai falar de uma determinada coisa, ele só diz: vocês lembram que ainda quando eu ainda estava convosco, eu já tinha falado isso para vocês. A pergunta que eu faço é: o que Paulo falou para aquela comunidade que ele não colocou lá? Não seria melhor se ele tivesse escrito? Isso eu estou em Paulo, né? Porque a gente vai andar mais um pouquinho. A gente vai lá para as cartas de João, né? João, ele diz assim em uma de suas cartas, né? Eu queria falar muito com vocês, mas não por carta ou por escrito, mas de boca. Então vocês vejam que a tradição oral, pessoal, ela é muito mais importante do que a tradição escrita. Porque a tradição escrita ela pode ser alterada ao bel prazer de cada um. Por exemplo, alguém lê uma passagem da Bíblia, uma comunidade, por exemplo, né, uma escola de interpretação, um teólogo, e ele vai dar um sentido para aquela passagem ali. E você pega o mesmo texto, entende? E pede para o outro teólogo ler, e pede para ele explicar aquela passagem. E ele dará uma explicação diametralmente oposta ao que o primeiro deu. Então você veja o perigo, de uma certa forma, que representa a tradição escrita. O que dificilmente isso ocorreria com a tradição oral. Você sabe por quê? Porque quem transmite o conhecimento via oral, ele está vivo. E ninguém pode questioná-lo. Com o que ele escreve, se pode questionar. Não é isso que fazem as diversas escolas de interpretação? Questionar.
Portanto, meus amigos, mais coisas poderíamos falar sobre esse assunto, né? Mas não vamos nos alongar. Se você se interessou pelo assunto e quer que a gente dê continuidade ao mesmo, cite mais exemplos, né? Porque tem mais exemplos. Comente aí no lugar dos comentários, né? E aproveita, pessoal, se inscreva também, deixa o like, né? E para que o canal possa, esse canal possa atingir mais gente, né? Só poderemos atingir mais gente, pessoal, se vocês interagirem com a gente, comigo, né? Ou com este vídeo. Se você não interagir, com certeza que esse vídeo não vai muito longe. A verdade é essa. Eu só peço isso, nada mais. Então, até o próximo vídeo.